Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um pequeno projeto em Python para modificar o tamanho de várias imagens que estão numa pasta. Então esse é um problema que pode ser bem chato de você resolver manualmente, né, uma por uma, e eu tenho uma motivação real para fazer isso. Vou te apresentar aqui uma pasta, e é apenas uma das pastas que tem esse problema, tá? Que é onde eu e a Kizzy armazenamos miniaturas, possibilidades de miniaturas para os vídeos que a gente faz aqui no canal, né? Então você pode olhar aqui, por exemplo, aqui tem uma foto que a gente tira, né, no final, depois da gravação do vídeo, e aqui tem uma outra assim para o mesmo vídeo, né? Inclusive foi um vídeo que eu comentei sobre como que a gente podia aplicar transferência de estilo a uma foto utilizando redes neurais, né? Inteligência artificial para meio que tentar criar arte. Então, tem várias possibilidades, né, de fotos que poderiam ser utilizadas para miniatura e a gente vai armazenando aqui. E o problema é que essa pasta está ficando muito grande, tá? Você pode olhar para esses arquivos que estão aqui no começo, né, que na verdade são os últimos, e eles estão bem pequenos. Mas tem uns arquivos aqui embaixo que eles são muito grandes. Esse aqui, por exemplo, tem 10 megas, outro de 10 megas, 9 megas. Então tem algumas pastas em que a gente foi acumulando essas imagens muito grandes e elas não são grandes só porque o tamanho da imagem é grande, tá? Na verdade o tamanho é até parecido com o tamanho da que você estava vendo ali em cima, mas a gente também guardou essas imagens em PNG, enquanto aquelas lá em cima estão em JPEG, e esse formato de compressão do JPEG permitiu diminuir, né, o tamanho do arquivo. Então a gente tem duas coisas aqui para fazer, né? Uma é mudar o formato do arquivo de PNG para JPEG, que já vai nos permitir economizar alguns megabytes, e a segunda seria redimensionar essa imagem. E a gente vai conseguir fazer isso em todas as imagens da pasta de uma vez com o script. Então eu vou te ensinar a fazer as duas coisas e aí fica ao seu critério, né, da sua necessidade, se você vai querer aplicar realmente as duas. Se você quer aprender sobre programação, ciência de dados e inteligência artificial e participar sobre discussões sobre novas tecnologias e seus impactos na sociedade, então se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu ou a Kizzy publicamos. E se você acompanha o nosso trabalho há mais tempo, considere apoiar o nosso canal como membro e ter acesso a benefícios exclusivos. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Aqui eu tenho um arquivo, né, praticamente em branco, que eu chamei de reduzirimagens.py, que vai ser o nosso script. A única coisa que eu escrevi aqui é o diretório, né, o endereço absoluto para aquela pasta que eu te mostrei. Mas beleza, temos o endereço absoluto e a gente vai precisar importar alguns módulos para poder trabalhar aqui. O primeiro que a gente vai importar é o módulo OS, para lidar com o sistema operacional e permitir que a gente faça construção de alguns caminhos, né, consiga lidar com essas questões de pastas e também descobrir quais são os arquivos que estão dentro daquela pasta. A gente vai ter que pedir uma lista que tenha todas as imagens dentro desse diretório. Então vamos começar testando como é que a gente pode pedir essa lista, né? Aqui no módulo OS existe um método chamado listdir, que recebe justamente o endereço para algum diretório aí no seu computador e ele te devolve uma lista com o nome de todos os arquivos que estão ali dentro, tá? Então a gente vai utilizar isso para obter aqueles arquivos. Então aqui diretório eu estou passando e eu vou ter lista de arquivos. Então vamos pedir para exibir essa lista de arquivos para a gente poder começar a enxergar o que está acontecendo, né? E olha só, tem uma lista, né? Então você pode ver que aqui embaixo tem os colchetes fechando e lá em cima vai ter também colchete abrindo. E a gente pode verificar que tem o nome de cada uma daquelas imagens que estava lá, ó. Então tem não sei que, .jpg, .png, .jpg e assim vai, ó. Bem legal, né? Então, vamos escrever uma função def reduzir tamanho imagens. E ela vai receber dois argumentos. Então, um vai ser um endereço de um diretório de entrada. Então, é onde a gente vai ler todas as imagens que a gente vai querer redimensionar, converter para JPEG, enfim. Fazer coisas para reduzir o seu tamanho. E o outro argumento vai ser um endereço de saída, em que a gente vai colocar a pasta onde os arquivos, né, depois de processados, essas imagens vão ser salvas. Então, vamos colocar aqui input dir, né, de entrada, e output dir de saída, tá? Dir de diretório. Então a gente não quer esse diretório aqui, a gente quer sim uma lista de arquivos, mas não vai ser do diretório, né? Não necessariamente vai ser desse input dir, que a gente vai poder passar para essa função.
Então o que eu passar aqui como diretório de entrada é o que a gente vai receber a lista de arquivos aqui dentro da função. Legal? E podemos continuar exibindo aqui por enquanto. Se a gente não precisar mais, a gente some com isso depois, tá? Eu vou criar aqui a região em que a gente vai poder testar o nosso código. E aqui dentro, sim, eu vou colocar a variável diretório para a gente poder utilizar a nossa função. Então, só para te mostrar que o negócio continua funcionando, eu vou chamar aqui, né, reduzir tamanho imagens, a função que a gente criou, passando o diretório como argumento de input dir, e eu vou passar uma string vazia, já que a gente ainda não está utilizando o output dir, mas só para não dar erro, né, porque ele precisa de 2 argumentos. Então, a gente pode deixar assim, pedir para executar, e ele executa novamente, exibindo para a gente a lista de nomes dos arquivos aqui. Então, a gente começou o aquecimento com o módulo OS, mas a gente vai precisar instalar um módulo novo agora, que é o módulo Pillow, que é a biblioteca do Python que lida com imagens. Eu já falei sobre ela aqui, inclusive tem uma série sobre processamento de imagens em que eu estou mostrando para você como é que são os algoritmos que estão por trás de várias operações de imagem que você vê aí em softwares como Photoshop, GIMP, Pixelmator, tá? Então, se você tiver maior curiosidade por aprender mais como é que funciona toda essa parte de imagem, sugiro que você veja essa playlist. Nesse momento a gente vai resolver uma coisa mais simples, mas a gente precisa também da biblioteca Pillow que a gente vai instalar aqui no terminal, chamando pip install pillow. E se você tem dúvidas sobre a instalação de módulos em Python, sobre criação de ambientes virtuais, por exemplo, para você separar, né, as diversas instalações e configurações que você pode ter aí no seu computador, eu tenho vídeos aqui no canal em que eu explico para você como é que você pode fazer essas coisas. Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo, tá bom? Então, depois de fazer a instalação aqui do pacote Pillow, a gente vai poder importar, né, from Pill. Então, apesar do nome do pacote ser Pillow, ele deve ser importado ali como Pill, né, PIL, de Python Image Library. Então, from Pill, import image, que é o módulo que vai nos permitir abrir uma imagem e fazer operações com imagens aqui dentro. Então, só para a gente testar que está tudo direitinho com essa instalação, vamos abrir a primeira imagem que tiver ali na lista. Eu nem sei qual que é ela, tá? Mas a gente vai simplesmente pegar o que tiver em lista de arquivos 0. E aqui, como tem só o nome do arquivo, a gente vai precisar juntar com o diretório que está chegando ali, né? Aqui no input dir. Então, a gente vai juntar essas duas partes para compor o caminho completo para essa imagem, tá? E aí, para fazer essa união, a gente vai utilizar o módulo OS. A gente já utilizou em alguns vídeos aqui no canal, né? os.path.join vai juntar o que? O input dir, então o caminho da pasta, junto com o nome do arquivo, tá? Então isso aqui vai dar o endereço completo da imagem para a gente, e a gente vai querer abrir essa imagem com o módulo image, que a gente está importando ali em cima da pill. Então a gente tem a imagem, ó, imagem igual a image.open, esse caminho aqui, legal. E a gente vai pedir para mostrar essa imagem na tela, chamando esse método show. Então, vou comentar esse print, vamos executar, e você deve ver aparecer agora. Pronto. Então, aqui está a miniatura, né? Ou possível miniatura, porque eu não utilizei essa aqui para o vídeo de iniciação científica. Legal. Então, a gente consegue pegar uma lista de nomes de arquivos que estão dentro de um diretório de entrada. Como os nossos arquivos aqui são imagens, a gente conseguiu abrir, né, uma imagem específica, então aqui a primeira, no caso, dessa lista, e exibir essa imagem. O que a gente precisa fazer agora é descobrir como que a gente redimensiona essa imagem e também como que a gente pode salvar, né, uma nova imagem com outra extensão, inclusive. Então, se a gente abrir um PNG, de repente a gente quer salvar um JPEG, né? Então, vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso para uma imagem, dando tudo certo, a gente coloca isso dentro de um laço de repetição. Então, ao invés de exibir aqui, né, esse imagem.show, a gente vai fazer o seguinte, imagem.resize. Então, existe lá na biblioteca Pillow esse método resize, que recebe como argumento uma tupla que tem 2 valores. Então, o primeiro valor é o tamanho que você quer para a largura, né, o comprimento daquela imagem, e o segundo valor é o tamanho que você quer para a altura. Então você poderia até fazer um resize de uma maneira
que não mantivesse a razão de aspecto da imagem, né? Sei lá, você pegou uma imagem que ela é mais retangular assim e de repente você quer fazer um resize para deixar ela quadrada e ter deformações, né? Vai ter consequências com isso. Mas enfim, você é livre para especificar essas dimensões da maneira que você achar melhor. O que a gente vai fazer aqui é um resize para a dimensão de 1280 por 720, né? Que já é uma resolução HD. Aquelas imagens que a gente está vendo, elas estão em resolução Full HD, 1980 por 1080. Então, vamos fazer resize para isso e vamos pedir para salvar. E aqui no salvar, a gente simplesmente chama esse método save, só que a gente tem que tomar o cuidado de juntar ao nome do arquivo que a gente quer salvar, e a gente vai poder manter o mesmo nome de arquivo aqui sem problema, mas a gente vai ter que juntar também o diretório de saída, então aquele output dir. Então vamos colocar aqui os.path.join output dir junto com o mesmo nome, tá? Então lista de arquivos, no caso aqui 0, já que eu vou abrir o 0, tá bom? Então, com isso, a gente vai conseguir salvar nesse output dir uma versão reduzida, ligeiramente reduzida, dessa nossa imagem de exemplo, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui agora é simplesmente passar um output dir válido, né? Um diretório de saída válido. Você pode olhar que eu já criei aqui uma pasta chamada output e é para ela mesmo que a gente vai apontar, tá certo? Então, eu vou escrever aqui apenas output e a gente vai executar esse código e a gente espera ter como resultado uma imagem dentro dessa pasta aqui. Vamos ver? Então apareceu, olha lá, DP10, iniciação científica, aquela mesma imagem. Eu ia lá na pasta para abrir a imagem e a gente verificar se a resolução diminuiu. Mas aqui no Visual Studio Code a gente já consegue ver que está dizendo que a resolução se manteve a mesma, 1920 por 1080. Por que será que isso aconteceu? Então vamos voltar aqui no nosso código e ver o que a gente pode ter feito de errado, né? A gente fez esse imagem.resize e depois a gente pediu para salvar o conteúdo de imagem. E o problema aqui é que esse método resize, se você for olhar lá na documentação da biblioteca Pil, ele vai te dizer que esse método ele não altera a própria imagem, ele gera uma nova imagem com as dimensões que você colocar ali, tá? Então a gente vai armazenar esse resultado numa nova variável chamada redimensionada. Então redimensionada vai receber o resultado de imagem.resize e aqui ao invés de imagem a gente vai chamar o save em cima de redimensionada. Então agora sim a gente vai poder executar e repara que não tem problema ter essa outra imagem salva lá porque ele vai sobrescrever. Então cliquei aqui, executou novamente, tá lá, a gente clica para ver, e aqui embaixo ele mostra para a gente atualizado agora, 1280 por 720. Sucesso! Então, tendo sucesso com uma única imagem, a gente pode colocar isso dentro de um laço for. Então, for nome em lista de arquivos, vamos percorrer todos os nomes dessa lista, a gente vai criar uma imagem a partir desse nome. Então a gente continua fazendo a junção do diretório que a gente está lendo com o nome, né, para compor o caminho completo para a imagem, redimensiona ela e depois salva, também fazendo a junção com o diretório de saída. Legal? Então, com isso, a gente vai conseguir completar o nosso objetivo. Você vê que já começam a aparecer novas imagens aqui, ó, e ele vai executar esse código para todas as imagens daquela pasta. Olha só, no meio do caminho a gente teve um problema. Ele está dizendo que não identificou como uma imagem esse arquivo .dsstore. Então tinha um arquivo oculto lá na minha pasta que não era uma imagem. E a gente não filtrou esse negócio antes de começar a executar o código. Então no meio do caminho teve um problema. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente vai tratar agora. Tem uma segunda coisa que eu gostaria de te apresentar também para a gente tratar, que é o seguinte. A gente está utilizando o mesmo nome de arquivo, né, para salvar em relação ao nome que foi aberto, e com isso a gente está mantendo a extensão do arquivo. A gente já economizou alguns megabytes pelo simples fato de ter redimensionado a imagem, e a gente pode verificar isso abrindo aqui a pasta de output e vendo que saiu de 10 megas para 1.3 megas, né? E mesmo o JPEG diminuiu também. Só que a gente quer diminuir mais, porque o PNG ainda está quase 10 vezes maior do que o JPEG, certo? Então a gente pode forçar a salvar sempre em JPEG.
Então vamos remover aquele DS Store e também adicionar alguma opção que nos permita selecionar qual que é a extensão que a gente quer salvar o arquivo, tá? Existem algumas maneiras da gente remover esse DS Store ou outros arquivos indesejados. Aqui eu vou implementar uma bem simples, que é basicamente verificar se esse nome de arquivo termina com PNG ou JPG, tá? Então esses vão ser os formatos válidos aqui pra gente. Então eu vou escrever uma nova função aqui que simplesmente diz se uma coisa é imagem ou não, baseado nesse critério que eu vou definir agora. E vai ser legal a gente poder separar assim, porque se depois a gente quiser definir um critério mais elaborado, né, que seja mais trabalhoso, mas também melhor, né, acerte mais, a gente vai poder modificar apenas essa função aqui e seguir o jogo. Então ele vai receber o nome de algum arquivo, né, então nome arquivo, e vai dizer se é imagem ou não. Então ela retorna um booleano, tá? True ou false. E aí a gente vai fazer o seguinte: se nome arquivo termina com, então ends with é um método que as strings no Python tem para verificar se ela termina com algum padrão, né, em particular. Então se esse nome de arquivo termina com PNG ou esse nome arquivo termina com JPG, aí a gente pode retornar true, então é uma imagem. Caso contrário, a gente retorna false. Beleza? Então, com isso, a gente pode utilizar esse recurso aqui de list comprehension, né, compreensão de listas do Python, para dizer que a gente vai querer uma lista de arquivos que vai ser construída a partir desta lista de arquivos anterior, que estava sendo retornada ali, de modo que cada nome dessa lista entra apenas se ele é uma imagem. Então bota aqui a chamada função é imagem nome. Então com isso a gente resolve o primeiro problema. Agora o segundo problema, a gente pode criar aqui uma nova variável, né, um novo argumento para a função, que a gente pode inclusive colocar um valor padrão para ele, que vai ser esse ext aqui, né, ext de extensão, que a gente vai colocar como padrão, por exemplo, .jpg. Certo? E com isso a gente vai fazer o seguinte: ao invés de utilizar o mesmo nome, né, do arquivo que a gente está abrindo aqui para a gente salvar, a gente vai remover a extensão desse nome e vai usar a extensão que está vindo ali como argumento, tá? No módulo OS, aqui em os.path, a gente tem esse método chamado splitText, que vai permitir a gente separar o nome do arquivo da sua extensão. Então aqui a gente passa esse nome que está vindo aqui, beleza? E aí esse método vai retornar para a gente uma lista e o elemento 0, né, o primeiro elemento dessa lista, vai ser o nome sem a extensão. Então vamos pegar aqui 0, nome sem extensão. E a gente vai então salvar nome sem extensão somando com a extensão. Então, aqui a gente tem o cuidado de colocar .jpeg, né? Tem que botar o ponto ali, porque nesse nome sem extensão não tem o ponto, e se você não tiver o ponto aqui também, quando concatenar não vai dar certo, né? Vai ficar um negócio que não representa um nome de arquivo válido. Então, dessa forma, a gente consegue escolher qual que vai ser a extensão em que essa imagem vai ser salva. Se a gente quiser passar, por exemplo, uma coisa diferente de JPG, a gente adiciona como argumento aqui na hora, tá? Então a gente poderia converter, fazer o contrário, né? Converter todos os JPG em PNG, que não é o que a gente quer aqui, porque eles vão ficar maiores. Mas como sempre, eu vou deixar o código aqui na descrição do vídeo e eu sugiro que você experimente aí na sua casa diferentes combinações. Então, temos aqui agora uma nova opção, já resolvemos o primeiro problema. Eu acho que com isso a gente vai poder alcançar o nosso objetivo, né? Então tá aqui, vamos executar. Não! Para nossa surpresa, mais um erro. Então ele está dizendo o seguinte, que ele não consegue escrever uma imagem que está no modo RGBA como um JPEG. Então o PNG ele não é maior só porque o modo de compressão é diferente, na verdade ele carrega mais informação também. O PNG ele pode ter aquela camada de alfa, de transparência, que o JPEG não tem, tá? Então algumas imagens ali têm isso e começou a dar problema quando a gente tentou salvar elas com o JPEG. O que a gente pode fazer? A gente consegue resolver esse problema convertendo toda a imagem que a gente abrir para RGB, tá? Então
Aqui nessa linha image.open, a gente vai adicionar .convert, outro método lá da biblioteca Pillow, e aqui a gente vai colocar como modo RGB. Dessa forma, as imagens que forem RGBA, que tiverem um canal alfa a mais, elas vão perder esse canal, né? A gente vai perder um pouco de informação, mas a gente vai conseguir converter do PNG para o JPEG. Agora, antes que a gente esbarre em outro erro, né? Quando eu estava olhando aqui para o código, eu percebi que a gente botou if é imagem, mas não passou como argumento quem que a gente quer verificar se é imagem, né? Que é esse nome aqui. E você tem que ver que essa função ela recebe nome arquivo como argumento. Então, talvez você já tenha percebido aí, né, nesse tempo que você estava assistindo o vídeo, eu só percebi isso agora, ainda bem que a gente não esbarrou nesse problema. Vamos rodar agora e eu espero que esteja tudo certo. Pronto, finalmente terminou e agora é sem erros. Como eu tinha muita imagem, demorou um pouquinho, né? Você deve ter reparado que eu não apaguei as imagens anteriores, que tinham sido construídas quando a gente começou a rodar a primeira vez e teve um erro. As imagens que eram JPG já, elas foram sobrescritas, né? Simplesmente foram apagadas no lugar das novas, mas as que eram PNG continuam lá. Então eu deixo como desafio para você escrever um código que seria capaz de olhar para os arquivos que estão em uma pasta, verificar se eles são PNG e então removê-los, tá? Automaticamente. Para a gente tirar a prova real, vou te mostrar aqui, né, que todas as imagens estão realmente bem menores, olha só. Pô, estão ocupando muito pouco espaço agora. Claro que a gente tem aqueles PNGs perdidos ali, que ainda assim são menores do que aqueles de 10 MB que a gente tinha no começo. Muito legal, né? Então tem aí mais um projeto que é útil e mais um tipo de automatização que você pode fazer com seu código em Python. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e que também você tenha aprendido um pouco mais sobre a linguagem Python e sobre como você pode fazer projetos para te ajudar no dia a dia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Também compartilhe com quem você achar que faz sentido, isso ajuda a gente muito aqui no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.